Olá, pessoal. Tô começando aqui para fazer um testezinho. Olá, boa noite a todos. Estou esperando aqui o pessoal entrar na nossa live. Já estou vendo uma série de professores, pessoal da comunidade Projeto Vida, de fora da Projeto Vida também. Bem-vindos e estou dando alguns minutinhos aqui para a gente começar a nossa live. Estou esperando a Denise também. Oi, pessoal. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Beth? E você? Tudo bem? Tudo bem. O pessoal da comunidade da Projeto Vida, de fora, tô vendo todo mundo entrando aí na nossa live. Sim. Vai ser gostoso conversar com você hoje. Obrigada pelo convite. Então, acho que a gente já pode começar, são 18h30, né? Isso, vamos lá. Então, deixa eu me apresentar para você, porque nós conversamos, mas e também para quem está assistindo a live. Eu sou coordenadora cultural da Escola Projeto Vida, trabalho lá há 15 anos. E o que eu faço? Coordeno a parte de artes visuais, música, teatro, a biblioteca da escola, os eventos ligados à cultura e à cultura corporal, também os cursos oferecidos pela Projeto Vida para professores, para a formação de professores, que chama Foco. Uhum. E antes de tudo isso, eu também fui professora na rede de ensino particular e também do governo, do estado. E também trabalhei bastante tempo no SESC São Paulo, coordenando várias áreas das linguagens da arte. E agora, Denise, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal. Então, primeiro eu quero fazer um comentário. Eu acho incrível que uma escola tenha um coordenador cultural. Eu já trabalhei numa escola que também tinha, e é um privilégio. Eu acho que é muito importante que a escola valorize a cultura a ponto de criar uma área que coordena as ações que estão relacionadas à cultura. Então, não posso deixar de dizer isso. Para quem não me conhece, eu sou Denise Guilherme, eu sou criadora do Clube de Leitores Ataba. Fui professora durante 12 anos no ensino fundamental. Trabalhei há muitos anos com formação de professores. Eu comecei a trabalhar com formação de professores em 2007. Ainda trabalho até hoje, sempre com foco na leitura e nas práticas de formação de leitores. E criei a Taba, que é um clube de assinatura de livros infantis, que tem um foco na formação de leitores. A gente é um clube que, além de se preocupar com a experiência da leitura que a gente busca oferecer para os nossos assinantes, a gente também se preocupa que seja uma experiência completa, não é só o livro, mas é um pacote de conteúdos e experiências que acompanham esse livro e que tem como objetivo formar o leitor literário dentro da família. É isso. Bacana, bacana. Um dos pilares da Escola Projeto Vida é justamente a, a leitura, né? A possibilidade, opa, de da gente trabalhar com leitura. Espera, deixa eu só arrumar aqui uma coisinha, desculpe, desculpe. Imagina. Entrou aqui uma. Então, eu estava falando, uma dos pilares da Escola Projeto Vida é justamente trabalhar com a formação de leitores. Então, a gente tem inúmeras atividades ligadas à literatura, convidamos autores para irem na escola, tem as leituras compartilhadas, desde os bebês até os adolescentes, né? E os professores sempre elaboram
sequências, atividades para aprofundamento da literatura, mas a gente sabe que esse caminho é um caminho que ele nunca fica pronto, né? A gente está sempre em movimento, Uhum. né? Sempre buscando melhores caminhos. Então, eu queria te perguntar, acho que para a gente começar o nosso bate-papo, conversar um pouquinho sobre qual a importância da literatura nesse momento, né? Fomos todos surpreendidos, né, com essa Uhum. questão do isolamento social e queremos continuar, né, com os nossos alunos leitores. Sim. Na escola, a gente continua pelo ensino à distância, mas como é que os pais podem ajudar esses alunos a continuarem se interessando pela literatura, sendo que em casa tem todas as telinhas possíveis, né? Uhum. O videogame, os brinquedos, tantos atrativos em casa, né? Então, assim, como é que a gente pode conseguir fazer com que os nossos filhos continuem lendo em casa? Eu acho que a gente está vivendo uma situação muito atípica, né? Assim, é um grande evento histórico e, Sim, infelizmente, um evento histórico que não é um evento histórico desejado, né? Então, algo que nos surpreendeu. E a leitura, ela tem nesse momento um mesmo papel que ela tem, mas antes desse momento, mas em momentos de crise, aí é que ela se faz ainda mais necessária, não só a literatura, mas também a arte. A arte como um todo, né? Haja sim. visto quantas pessoas estão consumindo lives de gente fazendo show, pessoas declamando poemas, concertos abertos, circos, grandes companhias teatrais, orquestras sinfônicas, cantores, enfim. E o quanto as pessoas estão consumindo esse conteúdo, né? Então, o quanto é necessário esse contato da gente com a arte. Porque o que acontece? Nesse contexto que a gente está vivendo em casa, as famílias, de uma hora para outra, foram surpreendidas por uma ideia peraí, agora as crianças vão ficar em casa, mas eu também tenho que trabalhar, como é que a escola vai fazer? Quer dizer, a gente viveu primeiro um momento de um ajuste primeiro assim, estou de férias, depois não é férias, as crianças estão em casa, não posso viajar, não posso sair, e e agora, o que eu faço? Né? Então, num primeiro momento, eu acho que as crianças, tanto as crianças como as famílias, estavam, e a gente ainda está numa grande adaptação, não dá para dizer que, nossa, estou super tranquila no isolamento social, agora a gente já fez várias rotinas, já tentou várias organizações para esse mundo novo que está aparecendo aqui para a gente. E aí, as crianças naturalmente vão ter o videogame, vão ter a tela, vão ter uma oferta de estímulos, mas elas estão num ambiente fechado e elas precisam de um lugar que aquiete a mente. E não só elas, a gente também. Então, nesse momento que a gente está agora, eu diria que a literatura é a nossa salvação, né? A leitura. Porque a leitura do texto literário, diferente da leitura do feed de uma rede social, da leitura de um site de notícias. Esse tipo de leitura, a gente já tem pesquisas que mostram, por exemplo, que o nosso tempo de atenção diminuiu, que a nossa memória também. No final do dia, a gente leu, se a gente contar tudo que a gente acessou de mídias e de conteúdos, a gente lê em média uma novela por dia, do tamanho da novela lá do Éramos Seis ou de uma novelinha do Jardim Secreto. Mas isso não significa que a gente tenha absorvido esse conteúdo. Se você ler o Jardim Secreto hoje, passar o dia inteiro lendo, que é uma novela de uma escritora inglesa, você passar o dia inteiro lendo, no final do dia você vai lembrar toda a história do Jardim Secreto, o que aconteceu, a trama. Se a gente perguntar para o público hoje se as pessoas lembram qual foi a notícia que elas leram, quem escreveu, o que continha, qual foi a primeira postagem que ela viu no vídeo ou a mensagem do WhatsApp, já se perdeu. Então a nossa mente fica muito acelerada. E não só a nossa, das crianças também. E ela precisa quietar. Né? Então a leitura, a literatura, nesse momento, ela é uma espécie de meditação. Ela é algo que nos convida a mergulhar, a se aprofundar em uma narrativa, esvaziar a mente do bombardeio de informação e ir para um lugar de transcendência, de fantasia, de contato com o sublime, com a imaginação, que é muito saudável para a gente em qualquer momento da vida, mas nesse momento mais ainda. E a família, nem sempre a gente, como eu estou falando do lugar de mãe, assim, né, tem
tem o almoço para fazer, a roupa para lavar, a casa para limpar, tem a vida para pôr em ordem. Nós, adultos, estamos muito angustiados com esse cenário. Então, a gente não consegue ser tão produtivo como é no ambiente de trabalho. Então, no primeiro momento, há um esforço de, tudo bem, estou só trabalhando de casa, mas a vida continua. Não, não continua. Porque existe um contexto emocional, social, mundial, que nos convoca a um luto por um mundo que a gente não tem mais de volta. Porque qualquer que seja o cenário depois que a gente passar por essa travessia, ele não é a mesma vida que nós tínhamos antes. Então, não significa que vai ser pior do que nós tínhamos antes. Mas a gente não sabe como vai ser, né? Então, a gente também adulto, mesmo sem conversar sobre isso com as crianças explicitamente, elas sabem que a gente está mais nervoso, mais angustiado, que a gente está mais quieto, que a gente às vezes chora, escondido no banheiro, né? Que a gente se emociona. Então, isso também é angustiante para elas. Então, quando a gente vai ler com elas e não para elas, que é diferente. Quando você lê para elas, parece que eu tô lendo para a criança porque é bom para ela, porque para ajudar, porque a escola pediu. Quando eu leio com ela, eu tô lendo junto com ela porque é bom para mim também, né? E faz muito bem para a gente também adulto. A maioria das pessoas, né, não sei, eu tenho essa, já li eu também algumas coisas sobre isso, os pais pararam de ler, muitos pais pararam de ler na sua adolescência, né, depois que os livros obrigatórios da escola não foram mais pedidos e a vida leva a gente num redemoinho absurdo, né? De trabalho e de leituras também mais para o campo profissional, mais direcionadas para esse momento. Como é que eles podem fazer para reaprender a ler, né? Como é que eles podem... porque, assim, não basta colocar ali um livro, como você está dizendo, não basta ler para a criança só, e não basta também só disponibilizar os livros, né? Como é que os adultos podem reaprender a ler nesse sentido? Eu acho que os filhos, por experiência própria, né? Mas eles trazem, junto com a experiência da chegada deles ao mundo, eles trazem uma série de oportunidades para a gente de lidar com a emoção no seu estado bruto, com a descoberta do mundo também no seu estado bruto, porque a gente vai criando couraças, né? A gente vai crescendo e de acordo com a educação que a gente teve, com as relações que a gente construiu, nós vamos criando as nossas cascas, né? E de repente vem um ser ali em estado bruto que faz a gente se lembrar de muitas coisas que a gente já foi e que nós ainda somos, mas que muitas vezes está adormecido lá dentro, porque a vida adulta, a vida do boleto que chega, a vida do trabalho nem sempre é a vida que dá espaço para esse encantamento com o mundo. Então eu, por exemplo, estou em casa e me encanta ouvir os diálogos dos meus filhos, as brincadeiras dos pais. Então, às vezes eu estou lá escrevendo, eu começo a prestar atenção no que eles estão falando, eu falo, nossa, olha que engraçado isso, olha as conclusões. Então, olha, agora eles estão brincando disso. Quando a gente tem filho, é uma excelente oportunidade para a gente ressignificar a nossa história de leitura. A nossa história de formação de leitores do Brasil, ela é uma história muito recente. Se a gente considerar que a primeira biblioteca do Brasil, ela veio com Dom João VI, e que quem tinha acesso a isso era só, né, a gente teve um rei que veio para o Brasil e que quando tinha que fugir e decidiu o que trazer, ele trouxe uma biblioteca, né? Quer dizer, ele sabia da importância desse acervo cultural. E só que a gente começou a ter imprensa no Brasil há pouquíssimo tempo, historicamente falando. As primeiras editoras do Brasil vão completar 100 anos agora. Então, a gente tem uma história de um país que começou a ter acesso a livro muito recente. A maior parte dos pais que tem idade, vai entre 30 anos, eles não tiveram o acesso que os filhos têm a livro. Por melhor que tenha sido a escola que eles estudaram, eles provavelmente não tiveram esse acesso, porque a gente não tem... a gente tem recentemente, a partir do final dos anos 90, uma série de programas de compras governamentais que levaram o livro para a escola. E que criaram esse boom que a gente chama da literatura infantil no Brasil, no final da década de 80 e começo dos anos 90. Então, quem é da escola, quem estudou, quem foi aluno nos anos 90 e que agora estaria fazendo 30 anos, são pessoas que são os primeiros que começaram a ter contato com isso.
Então, a gente sendo pai e mãe, se você não é do meio da educação ou da leitura, ou se você não é uma pessoa que teve um estímulo em casa, ou um professor que te encantou, provavelmente você leu na escola, como você trouxe aqui. Mas os filhos podem ser, o ler com eles pode ser um jeito da gente ressignificar a nossa história de leitor, que às vezes é uma história de ausência, às vezes é uma história de cobrança, às vezes é a história de uma literatura sempre para dizer algo, para explicar alguma coisa, ou para responder uma pergunta da prova, ou que você tem que saber de cor. Né? Eu tenho um autor que eu estudei na quarta série, tinha que ler um livro para fazer uma prova, e até hoje eu lembro o nome do autor, que chamava Paulo Ney Kruszewski Doria. E por que eu sabia o nome dele? Porque uma das perguntas da prova era sempre o nome do autor. E é um homem com sobrenome de Kruszewski, assim, eu fiquei com isso na cabeça. Preciso acertar essa pergunta, não posso esquecer o nome do autor. O que ficou da história? O que ficou da minha formação como leitora? Muito pouco. Então, assim, eu tenho um privilégio de vir de uma família que sempre me deu livro, um pai e uma mãe, que para quem a leitura sempre foi uma coisa muito importante. E não que meus pais tivessem vindo de uma família de cultura ao livro, eles são no interior do Nordeste, mas a minha mãe sempre teve essa coisa com conhecimento, de ter que sair do sítio, estudar na cidade, morar longe dos irmãos porque queria estudar mais. O meu pai de mudar de cidade, fugir para poder estudar. Então, o estudo sempre foi um valor, o conhecimento. Então, a família, ela, mesmo que ela não tenha, eu não sou leitor, não existe idade certa para a gente começar a ser leitor ou para a gente gostar de literatura. E a experiência que a gente tem na Taba, a gente coleciona depoimentos de famílias que dizem, olha, eu não sabia que literatura para criança era isso. Sim, eu adoro os livros que vocês mandam, eu queria que esse livro para mim, eu não tinha contato com isso. E há também livros que a gente manda e que causam desconforto. Porque a literatura, para criança, o substrato da literatura é a vida. E a vida não é só o ursinho rosa na capa sorrindo, né? A vida, ela é bruta, né? Ela tem as coisas para a gente discutir, para a gente elaborar. Então, a literatura de qualidade, ela pode ser um ótimo instrumento para criar uma conexão entre os adultos e as crianças. Porque o que acontece? Você, como pai, em relação a cuidar da casa, em relação a dirigir, em relação ao trabalho, você se considera no outro lugar com o seu filho. Mas diante de uma obra de literatura, você está no mesmo lugar que ele. E isso pode ser assustador, mas também pode ser uma grande descoberta, um lugar de encontro da sua infância com a infância dele por meio da literatura. Então sempre é tempo, né? Não tem essa de eu nunca não gostei, meu pai e minha mãe não incentivaram, nunca tive alguém. Então você pode pegar esse balde das lamentações e ficar colocando a si mesmo, ou você pode dizer, tá, eu não tive isso, mas eu gostaria de ter tido, eu não quero que meu filho tenha essa falta. Né? Essa conexão do pai lendo, da mãe, do pai lendo com o filho, ela é algo que dura a vida inteira. É uma memória de contato e de afeto que tem uma ligação que, assim, muito profunda com a formação do leitor no futuro. No futuro não, né? No presente, porque é formar o leitor a partir de agora. E os pais que têm bebezinhos pequenininhos? Também bacana lerem nesse momento e todos os Uhum. momentos? Como é que é a literatura para bebês? Então, as crianças, né, os bebezinhos muito pequenos, hoje já tem estudos, né, a gente já sabe que os bebês começam a ouvir num determinado estágio da gestação e que eles conseguem diferenciar a voz do pai e da mãe dos outros sons com os quais eles têm contato, né? Então, desde a gestação, é importante a gente ler para as crianças. Por que é importante a gente ler para o bebê também? O que a gente, se a gente tiver que deixar um legado para os nossos filhos, a gente não precisa se preocupar em deixar um carro, uma casa, o melhor brinquedo, o celular da última geração, o tênis da marca X. A gente tem que dar palavras. E por que eu digo isso? Tudo que a gente tem é construído a partir de narrativa. A gente só se diferencia das outras espécies de animais porque a gente tem a capacidade de narrar. A gente sabe contar. A gente conta, a gente narra, a gente fala o que aconteceu, fala de si, fala do outro. E quando as crianças têm um repertório de palavras, eu dou para ela a possibilidade de construir mundos. Então, assim, uma religião é uma história. Uma empresa é uma história. Uma escola é uma história. Uma família é uma história. Uma pessoa é uma história. Então, quem faz processo terapêutico sabe disso, que você conclui um processo ou você avança no estágio de um processo terapêutico quando você consegue narrar o que aconteceu com você. Quando você consegue construir uma narrativa para aquele processo que você viveu.
Como é que você consegue fazer isso? Com palavras. Então, muitas vezes a gente fica lá na sessão de terapia querendo tocar no assunto, a gente não consegue falar porque é muito difícil nomear. Então, quando a gente pensa que a gente oferece para os nossos filhos palavras desde muito cedo, eles vão adquirindo um repertório para falar de si, para ter voz, porque essa questão que a gente usa muito, comum dizer hoje, do lugar de fala, o lugar de fala é um lugar onde a pessoa se sente competente para falar por si. É muito comum algumas pessoas dizerem assim, os brasileiros, porque as pessoas, porque os professores, as crianças. E aí, quando você vai se expor num grupo, você diz assim, as pessoas acham, porque tem gente que pensa, e não diz assim, eu acho, eu penso, eu faço. Pode parecer uma coisa muito detalhista, mas não é. Porque quando você diz eu faço, você traz para você a responsabilidade. E você se coloca no lugar de quem é dono daquela palavra. E isso é muito importante. Porque se você não contar a sua história do seu jeito, como você viveu, ninguém vai contar. Então, estou trazendo tudo isso para falar da leitura do bebê, por quê? Quando a gente dá palavras para as crianças, quando a gente nomeia as coisas, quando a gente brinca, quando a gente fala sobre as coisas com elas, a gente está dando palavras. Então, a literatura também vai construindo uma casa de palavras ali dentro, que a criança consegue acessar para se expressar no mundo, porque nós somos uma sociedade de palavras. Tudo que a gente tem, a série que você assistiu na Netflix, alguém escreveu o roteiro. Não existe nada, o quadro que você viu, ele te provoca um impacto, a dança também. Como é que você expressa isso no nosso mundo? Com palavra. Então, o crítico vai assistir um espetáculo, ele vai compartilhar aquela experiência, a gente quer contar para o outro. Então, a família é contar para o bebê a história de quando ele nasceu. Denise, mas será que ele entende o que eu estou falando? Quem define o que ele entende ou não é ele, não é a gente. Quem dá o limite da compreensão não é a gente que determina. E cada um consegue alcançar. E no primeiro momento, o bebê está muito interessado na sonoridade da palavra e nesse contato. Então, se eu pego meu filho, coloco ele no colo, canto para ele uma cantiga, tô minando ele e falo, filho, quando a mamãe soube que estava esperando você, essa foi a primeira música que eu cantei. Você sabia que minha avó contava essa música para mim? E você vai trazendo esse banho de palavras para a criança desde cedo. Você está trazendo para ela o mundo. E você vai dando esse repertório para ela poder se expressar também. Então, lembrar das cantigas de ninar, das parlendas, aquelas brincadeiras de bater palma, né? Que a gente chama de parlenda, que é o nome técnico, mas todo mundo sabe, hoje é domingo, pede cachimbo, lá em cima do piano tem um copo de veneno. Cantar cantigas, brincar de rimas, né? Dizer, seu nome, Maria, olha só como tá lindo o dia. Manuel, vamos olhar junto o céu. Né? E trazer esse jogo da palavra junto. E quando a criança é muito pequena, é natural que você vai ler e ela vai sair andando. Eu tenho 2 aqui em casa, eu tenho um de 7 e tenho uma de 4. O de 7 eu leio e ele fica deitado, ouvindo tal. A de 4 ela fica fazendo comidinha, ela sai, ela vai ao banheiro no meio da leitura, eu quero morrer com isso. Aí ela sai, ela volta. E aí quando eu paro, ela fala assim, mãe, mas o que ele falou naquela hora? Eu vi isso daí. Eu falo, gente, ela tá prestando atenção. Porque quando as crianças são muito pequenas, elas são puro movimento. Então, não se preocupa se, eu tô lendo meu filho... meu filho tem 2 anos, eu leio para ele, ele não fica parado. Ele tem problema de atenção? Não, ele é uma criança normal, né? Como é que ele vai construir essa escuta do sentar? Com o tempo. Então, com o tempo, a gente vai construindo isso junto com ele. E a gente vai dando controle, trazendo no colo, mostrando que esse é o momento, esse é o momento mais eu e você, né? Ouve a minha palavra, tô junto com você. Eu sou a voz que conta. Hoje sou eu que conto. Contar de quando você nasceu. Contar suas histórias. Eu falo muito isso para os pais. Contem as suas histórias. Agora, nessa época de quarentena, no café da manhã, combina logo de manhã. Tá sentado todo mundo conversando. Vamos contar suas histórias. Quando eu era pequena, tal, sabe? Lembra que uma vez... E não precisa ser nada extraordinário. Porque a vida não é toda extraordinária, né? Se você não contar quem você é para os seus filhos, quando você for embora, vai embora um baú. Então, você é a única pessoa que pode dar essa história para ele, a sua história. Como você viu, como você viveu. Então, contar desde cedo para os muito pequenos. E cantar, brincar com a palavra, procurar livros. E na tábua, eu gosto de deixar isso também claro, a gente não manda para os bebês aqueles livros que tem bola, e aí tem a bola. Peixe, tem peixe. Esse tipo de livro, que é considerado livro para bebê, ele parte de um pressuposto que a criança olha o livro, ela precisa do livro para nomear as coisas. Isso só funciona se você está aprendendo um outro idioma. Aí tem a bola, está escrito ball,
A flor, flower, cor amarela, yellow. Se você é falante da língua, você aprende a língua. Ninguém a ensina só. A gente vai conversando com o bebê. Olha a bola, pega a bola. A gente não fica por bebê. Colher, bola, Verdade. caderno. Não, né? Ele vai aprendendo a linguagem na relação. Então, a gente manda livro literário, que tem texto, que tem história. Às vezes as pessoas dizem, ele não entendeu nada, ele não gostou desse. Não precisa gostar de tudo, porque o gosto a gente forma com repertório. E tem livro que agora não faz sucesso e um tempo depois ele reencontra e o livro ganha um outro olhar. Cada livro tem um tempo com o seu leitor também. Uhum. Então, e se o pai, bom, ficou sensibilizado com o que a gente está conversando e fala assim, puxa vida, eu vou comprar um livro. Que livro que eu... Quais são os critérios? Quais são os critérios para eu poder encontrar um bom livro para o meu filho? Eu já me deparei com aquela situação em livraria que seu filho está escolhendo um livro e você fica direcionando para ele. Não, é esse, que legal. Mas que tal esse aqui, né? E aí a criança volta, não, eu quero esse. Aí você fica naquela saia justa. Quais seriam os critérios para a gente poder introduzir bons livros em casa? Eu acho que para a gente poder escolher algo que é bom, a gente precisa ter repertório, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar sempre exemplo com comida, porque assim, eu tenho uma pessoa da família, uma amiga da minha mãe, a Berenice, que ela faz um feijão que eu adoro. Por que eu gosto do feijão da Berenice? Porque eu já comi muito feijão. Então, o da Berenice, na comparação com todos os feijões que eu já comi, ele para mim é o melhor. Mas eu já comi muito feijão ruim, até chegar à conclusão que o da Berenice é o melhor para mim. Então, quando a gente fala do melhor livro, na Taba, a gente tem alguns critérios para definir o que a gente considera melhor. Então, e quais são esses critérios? Primeiro, tem uma experiência, tem uma base aqui, né? Eu tenho mais de 20 anos de trabalho com literatura infantil, então eu li muito livro. Então, o ler muito livro vai me dando critérios para dizer, uau, isso aqui, que trabalho. Então, isso aqui, mais ou menos. Então, não estou querendo dizer que as famílias tenham que ter o repertório de leitura que eu tenho, porque isso aí é meu trabalho também, né? Então, é a minha escolha. Como é que uma família faz? Primeiro, tem que estar aberto a descobrir. E também aceitar que você vai errar. Que você vai comprar livro que você vai falar, nossa senhora, joguei meu dinheiro fora. Né? Então, o primeiro importante é isso. Então, se o pai não tem repertório, ele pode procurar ajuda de pessoas que tenham já mais conhecimento. Então, o nosso trabalho de oferecer o serviço de assinatura, além do serviço de assinatura, a gente faz recomendação de outros livros, a gente tem guia de indicação literária lá no site da Taba. A gente tem, por exemplo, lista de livros com temáticas. A gente vai lançar agora, ainda em abril, um guia com várias dicas de livro que discutem algumas questões que as famílias geralmente estão procurando e as pessoas precisam. Mas você pode ir na de recomendação de especialistas, ou você pode também se aventurar nas livrarias, porque o que acontece? Você vai lendo um, vai lendo o outro, fala, esse aqui eu gostei, poxa, isso aqui. E primeiro critério é você precisa gostar do livro. Essa é uma primeira questão. Por que eu estou trazendo isso? Porque se você vai ler para o seu filho e você não gosta do livro, aí já não deu muito certo, né? As pessoas estão perguntando onde eu encontro esses guias de livros. Procura lá no site, no blog.ataba.com.br. Você procura lá e-book. E aí, se você procurar na pesquisa e-book, vai sair lá quais são os e-books que a gente tem com os guias, com as indicações literárias. Mas se você... uma coisa que você começa a ler, aí você vai... gostei desse livro. Achei interessante isso daqui. Mesmo que você não saiba explicar por que é interessante. Porque um bom livro para a criança é sempre bom para o adulto. O contrário não é verdade. Por que um livro para criança, para adulto, nem sempre é bom para criança? Porque muitas vezes a criança ainda não tem repertório de vida, experiência, para lidar com aquele, para ter fôlego para enfrentar aquele livro. Mas o contrário, tem muito livro para adulto, para criança, que deixa a gente adulto muito mexido, muito tocado, que emociona, que diverte, que você fala, nossa, que genial isso, que interessante, né? Então, primeiro é você se aventurar e fazer disso uma busca, porque você vai se surpreender o quanto tem de livro muito bom para criança. Tem um trabalho muito legal. Então, primeiro é se aventurar, saber que você vai algumas vezes jogar dinheiro fora. E ok, faz parte. Então, é isso. Você vai comprar lá o queijo parmesão da vida, você experimenta uma marca, adorei. Depois você vai, nossa, quis comprar esse daqui, é horrível. Então, se aventura com isso. Então, um outro critério é você olhar para a linguagem do livro, para as palavras.
Então, o livro que fica só lidando com a criança no ponto de vista do diminutivo, livrinho, criancinha, desconfia. Assim, as crianças, elas têm uma potência... Assim, se você pensar num grão de feijão, ou na semente do baobá, a semente do baobá é o baobá. Ela vai precisar da terra, ela vai precisar da água, das condições de clima, etc. Mas a semente já é o baobá. Então, eu não preciso tratar a semente do baobá como se fosse um caroço de milho. Ela é um baobá, né? Então, assim, a gente precisa entender que a criança, ela tem todas as potências dela no momento em que ela nasce. O que vai fazer com que essas potências, esse ser que ela é, e que só ela é, se desenvolva, tenha toda a sua plenitude? Essas são as condições que a gente vai dar para ela poder se desenvolver. Mas a potência já está ali. Então, a gente precisa de textos que considerem as crianças inteligentes. Eu, na Taba, tenho um critério que é assim: se esse livro dá uma resposta fácil para uma pergunta difícil, já está eliminado da minha seleção. Porque essa ideia de querer solucionar um negócio e no final dizer, olha, as pessoas, é assim, as pessoas se separam e fica tudo bem, não tem nada. Não, e nem mostra que sim, pode ficar tudo bem depois, mas tem um luto aí, tem uma experiência para se atravessar. Então, o livro precisa necessariamente ter um trabalho com a linguagem, boas palavras, quer dizer, um bom vocabulário. Não é um livro que tem só a palavra que as crianças conhecem, tem que ter palavra difícil, porque se não tiver, como é que eles vão aprender a usar? Uma boa ilustração, né? E como é que você sabe que é uma boa ilustração? É variar o repertório. Então, eu posso pegar um livro que tem uma ilustração feita com carvão, um livro que tem ilustração com aquarela, um livro que tem ilustração feita com colagem, um livro que é fotografia. E por que é importante variar? Porque você dá um repertório visual. Isso tudo é repertório para o olhar, né? Livro que tem um bom papel, uma boa capa, não é porque é livro para criança que você faz qualquer coisa, né? Às vezes tem escritores que eu acho que pensam assim: se é para criança, tem texto que se ele fizesse e mostrasse para um adulto, ele teria vergonha. Eu parto desse pressuposto. Eu falo, você mandaria esse texto para um adulto, para um crítico literário ler? E dizer, isso aqui é bacana? Ou você falaria, tem histórias que você fala, ok, mas para ser para criança tem que ter um cuidado, tem que ser muito bom. Porque ali é um leitor em formação, então ele tem que receber o que é melhor. Quando você vai comprar para o seu filho algo que você acha que é muito importante, você vai comprar comida para ele, você não vai comprar qualquer coisa. Você vai olhar e falar, eu quero comprar o que é melhor para a formação dele, com o livro também. Então, olhar para a ilustração, olhar para o projeto gráfico, procurar também não ficar só nos autores mais conhecidos. Então, Ruth Rocha, Pedro Bandeira, maravilhoso, Eva Furnari, incrível. Quem mais está fazendo isso? Quem mais está escrevendo? A Companhia das Letras é uma editora ótima, né? A Ática, incrível. Que outras editoras que existem fazendo livro para as crianças? Então, é se aventurar. O pessoal nos comentários aí está dando dicas de livros, de perfis que tem. Tem bastante gente. Dentro do site da Taba, a gente dá muita dica. Tem o perfil da Cigarra e da Formiga, que ela é uma pessoa que estuda muito literatura e divulga. Tem a Carol do Conversa de Quintal, a Jaqueline do Lendo Junto. No próprio Instagram tem muita gente também falando sobre livro. A Malu, do Mergulho Literário, que trabalha também na escola, na escola no Projeto Vida. Então, tem bastante gente fazendo essa espécie de trabalho de olhar para essa literatura. Mas e aí acho que é importante, só para eu também não estender tanto nessa pergunta, o que é importante a gente entender? Que o que é melhor é relativo. Então, eu participei do ano passado do Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é o maior prêmio de literatura do Brasil. Fui jurada da categoria livro infantil. E a gente não sabe quem são os outros jurados, né? Então, depois, quando você já sabe quem são, e a gente diz, legal, o ano passado foi eu e meus dois, foi eu, Paulo Tati, a Gabriela Romeu, eu não sabia que a Gabriela ia ser. O Paulo eu não tenho contato, mas quando a gente pôde divulgar quem era, eu vi quem eram os outros, eu quis ligar, quis saber como é que tinha sido a leitura, etc. Então, eu acho que... e aí, nessa conversa, a gente vai descobrindo critérios. Fala, nossa, legal. Às vezes, um livro que o outro fala, nossa, eu achei isso incrível. Eu participei o ano passado de um outro prêmio que a gente tinha feito a nossa seleção. Quando nós sentamos para discutir, nenhum dos 3 jurados tinha escolhido os mesmos livros. A gente tinha escolhido livros completamente diferentes. E o legal foi essa discussão de por que esse, não aquele, a defesa desse, do outro. Então, por que eu estou dizendo isso? Para dizer que não existem verdades absolutas. Então, quando eu digo... escolho livros da Taba, né? A gente vai lá na equipe de escolha. Eu adoro o livro.
Meu marido que brinca, que eu falo, ai, nossa, o livro que vai para os bebês esse ano, esse mês agora é incrível, putz, é um livro muito legal. Ele fala, Denise, você fala isso todo mês. Porque se eu não tiver comprada pelo livro, eu não vou mandar. No caso da Taba, a gente não tem parceria com a editora, a gente só manda livro que realmente pra gente ele apresenta uma qualidade. Então nós já fomos abordados por editora que quer oferecer livro que tá barato, que tá acabando, N propostas, mas pra gente o fundamental, a gente já recusou a compra de um livro que nós tínhamos selecionado e quando a editora entregou, ela tinha mexido no projeto gráfico, mudado o papel, mudado capa, mudou o livro, não é o livro que a gente quer mandar, então não vamos mandar. Agora, a receita é arriscar. Então, é você se arriscar. Assim como você compra, né, vai experimentando, experimenta livro, experimenta a literatura, se arrisca, descubra que se você for mordido pelo bichinho, aí não tem mais volta. Aí você continua sempre. E esses livros que tratam, Denise, de temas que são mais polêmicos, né, ultimamente, por exemplo, a gente vê, outro dia eu estava vendo uma live, até você também estava com o Willa, e também já vi também uns vídeos seus conversando um pouco com os leitores os espectadores sobre essa questão desses livros que coloca assim o lobo mau como vegano, ou, né, evitar livros que falem de medo, de morte, lendas brasileiras porque assustam, apavoram as crianças. O que você pode ajudar a gente nesse sentido? Porque na hora de escolher, provavelmente as pessoas fogem desses livros que abordam esses temas. Sim. Essa é uma questão que sempre, toda vez que a gente vai conversar sobre isso, é uma questão que preocupa bastante as famílias, né? Eu acho que essa preocupação, ela vem especialmente do fato da gente não ter uma trajetória leitora, não ter uma familiaridade com o livro. Então, a gente atribui ao livro um poder que ele não tem. Não é o livro, não é o leitor, é a leitura. Então, assim, não é nem o livro, nem o leitor. Um leitor sozinho, sem livro, um livro sozinho, sem leitor, também não serve para nada. A leitura, que é o momento em que há o diálogo entre o livro e o leitor, e esse diálogo sempre acontece, mesmo que seja eu sozinha lendo o livro, eu estou conversando com quem escreveu aquele livro, e com todas as pessoas que escreveram antes dele, para ele ser capaz de escrever aquele livro. Então, é sempre um diálogo com muitas vozes, né? O que acontece? A literatura, eu falei já até aqui no começo, o substrato da literatura é a vida. E a vida, ela é linda, ela é sublime, mas ela é horrível, ela é assustadora. Ela tem várias nuances. Então, a literatura não pode fugir desses temas. E, na minha visão, nenhum tema deveria ser tabu na literatura infantil. A diferença está só na abordagem que você dá para esse tema. Então, você pode falar de tudo com as crianças. A questão é como você fala com elas também. Agora, esses personagens, né? A bruxa, o lobo, os seres do bicho-papão, os seres do mal, etc., né? Na literatura, eles estão dentro de um lugar muito seguro. Porque quando a gente... Tem um teórico que agora eu não vou lembrar o nome, eu acho que chama Rio do Cosson. Ele fala muito... Ele vai falando dos níveis da leitura e ele cita um outro teórico que fala da suspensão da descrença. O que é isso? Só para a gente não ficar num campo aí muito... Quando a gente entra em contato com um livro, quando as crianças desde muito cedo, elas sabem que aquilo ali que está dentro não é de verdade. Você fechou o livro, acabou. Como é que a minha filha, por exemplo, quando ela tinha 1 ano e meio, tinha um livro que chamava, eu tenho um livro ainda que chama A História de Grunt, o Porco Insuportável. E é um porco que bagunça com todo mundo na fazenda. No dia do aniversário dele, os outros animais dão uma dinamite para ele. Cantam parabéns com a dinamite. A hora que a dinamite explode, o porco sai do livro num pop-up. É um porco cor-de-rosa. A Maria tinha muito medo desse livro, mas ela vinha andando com o livro e me dava o livro. E aí eu ia lendo o livro. Quando chegava a parte do porco, eu fazia... Tss, pum! Aí ela ficava assim, devolvia o livro, ela voltava e me dava o livro de novo. Por que ela estava fazendo isso? Ela estava sentindo medo? Estava sentindo medo do porco? Estava sentindo medo do porco. Sentir medo do porco é ruim? Não. Por que sentir medo? O medo, ele existe porque ele nos põe em contato com o desconhecido. E ele nos ajuda a estabelecer qual é o limite. Se eu não entrar em contato com o medo, essa é uma emoção muito primária nossa, e de defesa. Então, ela põe a gente em alerta. Opa, isso aqui pode ser uma ameaça. Vou lá e fecho o livro, acabou a ameaça.
aos poucos, lidando com esse medo que está ali numa representação simbólica, a gente vai ganhando um mundo interior seguro. O Ilan Brema fala muito da vacina literária, né? Então, eu não preciso que alguém morra na minha família para eu ler um livro sobre luto. Eu não preciso me separar para ler um livro sobre separação. Eu posso ler livros sobre esses temas. Eu não preciso que meu filho passe por uma situação de abuso para ler um livro que fale sobre isso. Inclusive, eu não quero que ele passe por essa experiência. E talvez ter um livro que fale sobre isso me abra espaço para conversar com ele sobre esse tema. Então, esses personagens, todos nós, as crianças, todos nós, seres humanos, a gente tem o nosso lado sombrio. A gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente tem vontade de matar, sim. A gente tem todos esses sentimentos dentro. E esses sentimentos, eles precisam ser autorizados num lugar seguro. Então, eu tenho raiva. Nossa, eu tenho muita raiva. Então, eu tenho muita raiva da minha irmã, porque ela é mais inteligente do que eu. Porque ela é linda, ela ajuda a minha mãe a fazer o serviço de casa. Mas eu não posso matar a minha irmã. Mas a irmã da Cinderela pode fazer coisas muito malvadas com a Cinderela. Que delícia ser irmã da Cinderela nesse lugar. Então, é um lugar seguro para eu colocar as emoções que são censuradas e que eu não posso expressar socialmente, não posso fazer com a minha irmã, mas a irmã da Cinderela pode. Então, esse lugar que a literatura dá pra gente, de viver experiências que eu não posso viver no mundo real, é extremamente saudável. Então, a pessoa diz assim, ai, mas o personagem nesse livro, ele é muito malvado, eu não quero que meu filho leia esse livro porque ele vai aprender coisa errada. Se as crianças, lendo o livro, fizessem exatamente o que está no livro, são 2 motivos pelos quais isso pode acontecer. Se isso acontece, essa criança está sozinha, sem a supervisão de um adulto, e ela não tem com quem conversar. Então, o problema não é o livro. Por que teve há um tempo atrás a coisa da boneca Momo no YouTube? As pessoas, ai meu Deus, as crianças vão traumatizar a boneca Momo. O problema não é a boneca Momo, o problema é a criança estar no YouTube acessando qualquer conteúdo. A boneca Momo é o menor dos problemas do YouTube. Quando ela está lá acessando do que ela pode ter de conteúdo disponível ali para ela. Então, quando as crianças lidam com esse sombrio num lugar seguro, que é a literatura, com um adulto junto, elas se autorizam a sentir essas coisas num lugar seguro. Então, eu não posso riscar toda a parede da minha casa, mas, nossa, esse menino do livro fez isso. Eles sabem que é errado. Porque se fosse assim, dar o livro e as crianças fazem, vocês concordam que era só entregar no Congresso Nacional, em todas as casas de detenção, em todas as pessoas que têm desvio moral, você dá o livro da virtude. Fala, gente, é obrigação sua ler. Leu, nossa, virei uma nova pessoa. Não é assim. Né? Se fosse assim, vai na livraria do aeroporto. Como consertar seu casamento em 5 dias. Como ficar rico. Sucesso em 5 lições. Assim. Não é simples, gente. Não é. Por mais que a gente queira comprar e fale, nossa, 5 lições para salvar seu casamento. Que bom, vou resolver isso agora. Não é. Salvar o casamento dá muito trabalho. Então, lidar com esses personagens sombrios, e até na live do Ilan eu falei, e gosto muito de falar disso, quando a gente tem é importante nomear esse sentimento. É importante nomear esses personagens do mal. Então, assim, tem uma situação no livro em que um personagem invade a casa da princesa sem autorização dela. Não é para você perguntar e falar assim, nossa, você viu o que eles fizeram agora? Não tá certo fazer isso. Você, família, define. Não é o livro que diz o que é para fazer, é você na leitura e no diálogo que conversa com seu filho. Olha, eu não concordo com o que esse menino fez aqui. Né? Mas na literatura é possível que isso aconteça e tudo bem. Então, tudo bem o menino riscar a parede no livro. Eu tenho vontade de riscar a parede, mas não posso riscar. Então, no livro alguém risca, que legal que alguém faz isso para mim. E esses personagens, o lobo, o João e Maria na floresta, né? João e Maria é uma história muito polêmica. Então, a gente tem situações, por exemplo, nós mandamos o livro A Pode Pegar, da Janaína Tokitaka. É um livro que tem 2 coelhos que estão vestidos com roupas bem representativas do tradicional masculino e feminino. Eles se encontram no jardim e aí o coelho quer pegar uma maçã e a coelhinha empresta sapato de salto para ele. E aí ele consegue pegar. Ela quer atravessar um rio, ele empresta a bota para ela. Ela consegue pegar. E eles vão trocando de roupa, a saia dela vira uma capa, ela veste o colete dele e no final tá tudo misturado. E aí muitos adultos dizem, não, eu não quero que meu filho veja esse livro, porque as crianças eu não quero discutir gênero. O livro não está discutindo gênero. O livro está dizendo, gente, a roupa é um brinquedo. É isso. Agora, se você quer usar o livro para discutir gênero e falar tanto, não pode, meninos, essa roupa, meninos, essa roupa. Então, você pode usar o livro como espaço também para conversar sobre aquilo que você concorda ou não concorda. Não é porque seu filho vê o pessoal está perguntando o nome do livro, Pode Pegar.
Não é porque as crianças veem a Peppa Pig ou veem a galinha pintadinha que elas vão fazer tudo que aqueles personagens fazem. Elas só vão fazer se elas estiverem sozinhas. Então, a gente Uhum. adulto tá ali na mediação sempre, de qualquer situação. De dizer, olha, aqui em casa, ó, o personagem fez isso. Aqui em casa, se acontecer isso com você, eu queria que você viesse contar para mim. Mamãe tá aqui, eu sou sua amiga, eu quero saber o que tá acontecendo. Né? Então, esses personagens, eles ajudam as crianças a ficarem mais fortes, ao contrário do que a gente pensa. Então, às vezes, a criança lê um livro e aí agora ele não tá dormindo mais por causa do livro. Não é por causa do livro. Tinha alguma coisa lá que o livro ajudou a sair. É igual o furúnculo. Tá lá dentro. Vai inflamar um tempo, vai se incomodar, não vai dormir, não consigo dormir, tá me incomodando, puxa vida, esse livro, agradeça que o livro possibilitou que isso saísse. Que ela pudesse expressar isso que está angustiando. E aí você faz essa travessia. Não gostei do livro, acho o tema. Não leia o livro. Porque é obrigada a ler o livro? Não é obrigada a ler o livro. Não existem verdades absolutas, né? Você na sua casa. Agora, porque o livro não é bom para você, isso é muito importante. Não significa que ele não seja. Aí tem que tirar esse livro. Queimar esse livro, nenhuma criança tem que ter acesso a esse livro. Isso é censura. Você pode achar que a escola escolheu o livro e você não gostou, você abre um diálogo com a escola sobre o livro, mas não significa que você vai lá no grupo de WhatsApp e dizer ninguém te vai receber esse livro. Essa é a sua opinião. Fique com ela para você é difícil, pode ser que outras pessoas tenham lido e não tenham percebido nada do que você viu. O livro, ele é portal, mas ele também é espelho. E às vezes a gente não gosta daquilo que a gente vê, mas é bom poder olhar, né? Verdade. E agora, você tem alguma sugestão de livro? Porque assim, a gente pensa que não, mas as crianças estão em casa ouvindo esse monte de informações a respeito do coronavírus, Hum, não sei quantos morreram, milhares e milhares, e as pessoas podem ficar doentes. E às vezes eles estão ali brincando e fazendo outras coisas, mas eles estão ouvindo e absorvendo também os sentimentos das pessoas que estão sim. ali, né? Porque é uma situação difícil que a gente está vivendo. Você tem algum livro que você sugeriria para esse momento que fala de morte, por exemplo? Olha, eu acho, a gente leu até leu esse livro nas rodas de leitura da Taba, porque eu acho que a gente, nesse momento, a gente não sabe o que vai ser depois, né? E isso gera muita insegurança para a gente adulto, porque parece que no momento em que você vira pai e mãe, é como se você ganhasse um crachá de certezas. E tudo que a gente menos tem são certezas, porque a vida é constante mutação. Então parece que, nossa, agora meu filho nasceu, eu tenho que saber amamentar. Meu filho nasceu, eu tenho que saber fazer ele dormir. E aí eu tenho que saber fazer. A gente não tem que saber, a gente aprende na relação. Porque esse filho, por mais que tenha sido desejado, tá lá, você construiu, montou o quartinho, quando ele chega, ele é uma outra pessoa, ele não é você. E você vai aprender a se relacionar com ele no dia a dia, né? É uma relação de como qualquer outra de convivência. Então, quando a gente, nesse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo de muita incerteza, a gente adulto fica angustiado porque a gente não tem respostas para dar para as crianças certas. A gente está tão em dúvida quanto eles. Então, tem um grupo tem uma pessoa falando, se puder falar sobre os adolescentes, ela já até colocou aí, pode deixar que a gente contempla aqui, né, Beth? Mas quando a Sim. gente tem um livro que alguns ilustradores, que o Fórum Mineiro de Educação fez com 11 ilustradores, eles colocaram disponível semana passada, eu acho, foi, em que eles fizeram uma carta para as crianças em tempos de Covid. Está até lá no site da Taba também, é um livro gratuito, dá para baixar um PDF. Até a duas foi engraçado, porque a gente recebeu e perguntei se podia divulgar, vamos divulgar, fazer chegar. E eu tinha lido, mas eu não tinha lido com os meus filhos. E eu tenho duas energias bem diferentes aqui em casa. Assim, eu tenho um que antes do coronavírus ficava 3 horas na quadra jogando bola, futebol, e eu tenho uma que fica no canto criando histórias e mundos com objetos, com coisas. Para ela, tá ok esse tá dentro de casa. Para ele, tá, chega uns dias que são muito difíceis. Então, e que ele quer explode, e que ele quer sair, por que isso não acaba, etc. Aí eu fui ler com eles o livro, né? E choramos juntos. Por que não? Porque você não está autorizado. Claro que você está autorizado a chorar, dizer, filho, para mim também está difícil. Eu disse para ele, falei, filho, para mim eu vejo que para você isso é muito difícil. E eu não tenho muito como te ajudar, que a gente não pode sair mesmo. A gente tem que ficar assim. E por enquanto é o que a gente tem.
né? É muito importante falar sobre. O que não dá é para fingir que está tudo bem. Porque aquilo que não é dito, vai ficando, vai sendo engolido, né? Vai virando doença, né? Vai virando briga, vai virando fala atravessada, vai virando explosões, porque a gente não fala sobre. Então, aí conversamos, choramos, nós três, ele falou que estava muito difícil para ele. Ufa, né? Então, estamos em 2 dias de trégua, que ele está mais ok. Então, isso é para dizer que para esse tempo a gente não precisa ler só livros sobre a morte, a gente precisa ler livros também sobre o recomeço. A gente fez uma roda na Tábua de um livro chamado O Princípio, e tá salvo lá no perfil da Taba. É legal a roda porque dá para vocês assistirem a leitura do livro que a gente fez. Esse livro é um livro que infelizmente não está disponível para vender. A gente comprou, era uma tiragem muito pequena, compramos para mandar pela Taba. Mas ele é um livro que mostra um contexto de guerra e que, aliás, até se a gente... É que ele não está aqui tão perto de mim, senão eu ia mostrar para vocês o livro aqui. Mas é mostrar que apesar do que a gente está vivendo, a gente, as coisas vão ser diferentes. Elas não significam que elas vão ser piores. E esse tempo que a gente está vendo pode ser um tempo também de ressignificar muitas coisas, porque no dia a dia da loucura, nossa, no geral a gente não tem tempo para olhar para dentro. Tem um provérbio budista que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então a gente pode usar esse tempo para dentro como um grande despertar. Então, conversar com as crianças. Tem livros, a gente pode pensar em livros para falar sobre... Se a gente for pensar sobre a morte, tem um livro que chama Para Onde Vamos Quando Desaparecemos, que a gente também leu junto na Taba, que é um livro muito legal, porque não dá uma explicação fechada, porque ninguém sabe para onde a gente vai quando a gente morre. A gente tem crenças que a gente procura explicar, mas certeza nenhuma. E o livro é muito aberto nesse sentido. Então, cada família pode ler e conversar sobre... aqui em casa eu acredito nisso. E você, onde você acha que vai? O que você acha que acontece quando as coisas desaparecem? E também ler livros sobre coisas legais, porque a gente pode trazer a lei. Não está proibido se divertir nesse tempo. Não está proibido não fazer nada nesse tempo. Isso é muito importante, né? Não está proibido não chorar. Todas as emoções são bem-vindas. E a gente pode usar a literatura para isso. Então, ler livros com as crianças... Qualquer bom livro nesse tempo pode ser um momento para a gente se conectar, para a gente estar junto, e para a gente chorar, né? Assim, a roda de leitura que a gente fez sobre um livro que chama O Coração e a Garrafa. Uau, teve uma menina que teve uma fala no meio da roda que eu falei: meu Deus do céu, deixa eu parar. Eu comecei a chorar na roda, porque ela teve uma fala tão profunda, tão bonita sobre a morte, sobre o que é essa continuidade da vida. É uma criança que deve ter 8 anos. Então, assim... Vale muito a pena a gente abrir espaço para viver essas emoções com intensidade. Pode ser um exercício muito bacana, como família, a gente dizer: olha, tudo bem. Né? Estão falando aqui do livro sobre a morte, o Pode Chorar Coração, Mas Fique Inteiro. É um livro incrível, que também está aí. Estão perguntando de indicações, né? Se vocês tiverem um pouquinho mais de paciência, porque a gente está montando. Na semana que vem, vocês vão ter várias dicas de livros para a gente falar sobre as emoções nesse tempo. Aí a gente divulga para vocês e acho que a Beth vai circular aí na comunidade. Sim. Tá? Com certeza. E para os adolescentes, para a gente contemplar essa pergunta, porque muitas coisas que você falou é para todas as idades, né? Sim. Você tem alguma coisa mais específica para falar sobre essa leitura para os adolescentes? Eu acho que a adolescência, ela é uma fase, todo mundo já passou por ela, né? Ela é uma fase de negação do que a gente viveu, porque as crianças, os adolescentes, eles querem construir sua própria identidade. E passar pela construção da própria identidade é dizer para o seu pai e para sua mãe que você não é ele. Então, começa por uma negação de tudo que o pai e a mãe... Então, se a mãe fala: mãe, que roupa eu vou? A mãe fala: põe aquela saia, aquela blusa. Mãe, essa não. Então, por que perguntou que roupa você vai, né? Então, tem uma negação de dizer: não, ela quer justamente que você diga qual é a roupa que você gostaria que ela fosse, porque essa que ela não vai pôr. Ela vai pôr a que ela quer pôr, mesmo que ela não saiba qual é ainda. Então, é uma fase em que essa construção da sua identidade passa por negar de onde você vem. Depois, né, com muito cabeçada na vida, algumas vezes com terapia, às vezes com a terapia da própria vida, a gente vai percebendo que a gente não tem... A gente é uma individualidade construída pela nossa própria história. A nossa história começa muito antes da gente.
né? E honrar essa história, né? Ser capaz de perdoar essa história, ela é um processo muito importante para a gente se libertar e se constituir como um sujeito, aceitar que nossos pais fizeram pela gente o que foi possível fazer, com as ferramentas que eles tinham, né? Tudo isso é uma construção que acontece com a vida adulta. O adolescente, nesse momento, não, ele tá. E para ele, especialmente para eles, deve estar sendo. Eles já estão no mundo da conexão, né? Há muito tempo, como provavelmente devem estar lá no WhatsApp, conversando com os colegas, etc. Mas mais do que nunca, eles sabem da importância. Essa é uma fase que a gente precisa muito do contato, né? Então, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo para falar do adolescente? Porque ao invés da gente sugerir o que eles vão ler, é legal a gente saber o que eles estão lendo e ler o que eles estão lendo. O caminho é inverso. Por que eu digo isso? Porque não precisa você gostar de tudo que vai ler. A literatura para adolescente que o mercado faz, que chama Young Books, né? E aí, de um modo geral, ela é muito ruim. Então, assim, com boas exceções, mas os livros que as escolas pedem para ler são livros que geralmente são turmas de adolescentes, e aí tem sempre vários estereótipos, e eles vão resolver alguma questão. Ou é um livro que no final tem uma grande preocupação em ensinar alguma coisa. E essa é a fase que ele tá. Ele não quer que ninguém ensine nada, porque ele acha que ele já sabe tudo. Então, eles sabem que você está mandando aquele livro para falar, já sei, estou mandando ler esse livro porque quer que eu fale sobre bullying. Está lendo esse livro porque quer que a gente aprenda sobre como se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis. Né? Que chato isso. Aí o que ele lê? Ele lê Harry Potter, ele lê. Ele vai ler outras trilogias do Percy Jackson, ele vai ler, essas 10 são as mais antigas, mas tem as atuais agora, vai ler aquelas séries, vai devorar essas séries. E por que ele devora essas séries? E essa é uma sacada do mercado bem perversa, mas também que funciona, que quando você é adolescente, você tem muita necessidade de pertencer a um grupo. Então, se você quer ler o que está todo mundo lendo, se a onda do momento é ler Crepúsculo, por pior que seja a qualidade literária do Crepúsculo, ele vai ler Crepúsculo, porque todo mundo está lendo Crepúsculo. Eu quero fazer parte da tribo das pessoas que leem Crepúsculo. Então não adianta você vir e falar, olha, leia esse aqui, ele não vai ler isso. Então o que a gente pode fazer como adulto, né, como professor, como família? Descobrir o que eles estão lendo e ler com eles. Eu dei uma palestra há um ano atrás para a Prefeitura de São Bernardo e tinha uma pessoa, para os professores da rede, tinha um pai que deu um depoimento que eu achei incrível. Ele falou, olha, quando eu comecei a perder minha filha na adolescência, né? Porque uma questão é que também, depois que eles sabem ler, assim, lê aí. Não, você já sabe ler, né? Lê sozinho. E a gente não lê para eles porque eles não sabem ler sozinhos. A gente lê para eles porque a gente quer estar com eles junto com os livros. É diferente. Então, com o adolescente é a mesma coisa. Se ele está lendo uma determinada saga, está devorando lá, é falar, que livro você está lendo? Deixa eu ler esse livro, me empresta. E aí você lê e conversa com ele sobre o livro. Como leitor, mesmo que você ache que o livro, gente, esse livro é bobo, você não precisa dizer que é bobo para você, mas pode ser muito interessante para ele. E aí você começa a conversar, fala, nossa, esse livro aqui tem... do que você gostou nele? Achei estranho tal coisa. A Carol está dizendo aqui, leitura é encontro. É isso mesmo, Carol. Então, eu acho que a roda começa a girar quando as crianças, numa outra direção, quando eles viram adolescentes. E se a gente, no momento em que eles começam a ler sozinhos, você diz, agora é com você, sozinho, parece que eu estou lendo porque ele não sabe ler, e não porque para mim é bom ler junto com ele. Então, leia junto, né? E depois, se for o mesmo livro, dizer, vamos ler. Você chegou na parte que ele está lendo lá, e você fala, gente, você já chegou na parte que aconteceu determinada coisa? Não, vamos ler junto essa parte? Que eu quero saber junto com você o que vai acontecer. E crie uma conexão. Isso pode ser com livro, pode ser com série. O importante é a gente dar um jeito de entrar nesse mundo. Não é virar adolescente e dizer, amei também o carinha do Crepúsculo, sou apaixonada por ele. Não é virar, não é criar um personagem para se manter adolescente com seu filho. Você vai continuar sendo pai dele, você vai continuar sendo mãe dele. Não é sair com a turma dos amigos e dizer, agora eu sou sua amiga. Você precisa ser pai e você precisa ser mãe, porque se você não for, ninguém vai ser. Esse papel é seu. Então, amigo, seu filho vai ter um monte. Né? Mas pai e mãe, ele só tem um. E é importante a gente ocupar esse papel. Já que a gente decidiu fazer essa escolha, a gente precisa, né, exercer esse papel que é difícil. Então, você vai ser pai e você vai ser mãe, mas você vai ser pai e uma mãe interessado em fazer parte do mundo do seu filho. E não só que ele pertença ao seu, mas que você também crie pontes com eles
É um filme, é uma série, é um negócio que ele tá curtindo um jogo. Me ensina como é que joga isso, né? Como é que você faz isso? Denise, Né? Denise, eu vou te agradecer que a gente está chegando no Imagina. finalzinho da nossa live. A gente gostaria de ficar aqui com você Ah, imagina. eternamente, porque é uma delícia te ouvir. E os pais e toda a comunidade